Vendas na Prática, parte 1. Neste bloco você vai ver a abordagem do cliente, apresentação inicial e sondagem, demonstração de produtos e serviços, venda. Preparado? O processo de vendas começa na preparação do vendedor. Ele tem que saber tudo sobre o produto, o preço, a forma de pagamento, prazos, entre outras coisas. Mas a venda em si começa na hora que o vendedor está diante do cliente. Essa é a hora H. E os primeiros minutos com o cliente podem determinar o quanto aquele contato será produtivo ou não para uma venda. Então, como abordar o cliente? As vendas, na verdade, é um trabalho de longo prazo. Ela começa com uma homologação de produto, com o envio de amostras, e depois a gente faz a homologação desse produto, gerando a necessidade de compra do cliente. E faz o acompanhamento das vendas, através de presença intensiva em reuniões e através de contatos por telefone ou por e-mails. É através de uma estratégia de negócios, a gente faz o acompanhamento desses clientes e das suas necessidades técnicas, ofertando o nosso melhor produto por portfólio por aplicação. Primeira coisa que a gente deve observar quando o cliente entra é atendê-lo com um sorriso. O sorriso abre portas, minimiza qualquer dissabor. Talvez o cliente já tenha tido uma má experiência e já chega com um pé atrás. Então o sorriso ele já minimiza. E nunca entrar direto na venda. Sempre cortesia, apresentação pessoal e oferecer o produto certo para a pessoa certa. Então, para isso, a gente precisa conversar um pouco. Se no caso de vendas externas, que você vai ter que ir até o cliente, o vendedor vai até o cliente, ele se preparar tudo isso, mas essa parte da cortesia que tem que ser adequada ao perfil desse cliente, que a gente já sondou, inclusive nas redes sociais. Viu como a abordagem é um momento importante do processo? Não desperdice a chance de cativar o cliente. Afinal, como dizem por aí, a primeira impressão é a que fica. Preste atenção a mais essas dicas. Na abordagem com o cliente, é mais adequado que você faça perguntas abertas. As perguntas abertas são aquelas que dão mais oportunidade do cliente falar, discorrer sobre o assunto, emitir as opiniões, as sensações, as preferências dele. As perguntas fechadas, elas vão cortar essa comunicação. Se eu perguntar, perguntas dicotômicas, sim ou não, acabou aí a conversação. Na pergunta aberta, qual a sua sensação sobre esse produto? O cliente vai começar a falar mais e vai te dar mais subsídios para você oferecer da maneira mais correta. Dentro do seu portfólio, quais são os produtos que vão ter mais aderência com esse cliente? Então, pergunta aberta é aquela que dá mais oportunidade do cliente falar, e as perguntas fechadas são aquelas que vão interromper a comunicação, como as perguntas que têm respostas dicotômicas, sim ou não, gosto, não gosto, esse ou aquele. Então, a comunicação vai ficar truncada. Durante a abordagem ao cliente, evite falar de assuntos polêmicos, esportes, religião, política, entre outros. Passar mensagens não verbais negativas ou de insegurança. Não fique de braços cruzados, sentado com desleixo, encostado na parede. Cuidado para que seus gestos não afastem ou irritem o cliente. Fazer perguntas indiscretas, que possam invadir a privacidade do cliente. Fazer comentários negativos sobre sua vida, sobre a empresa ou sobre colegas. Distração com situações do entorno. Manter conversas paralelas pessoalmente ou pelo celular. Rir sobre assuntos fora do contexto do atendimento de venda, mostrando desatenção e dispersão. Interromper bruscamente o atendimento. Demonstrar impaciência, desânimo ou pressa. Qualquer tipo de pré-julgamento ou preconceito. Pratique sempre. Cumprimentar o cliente com gentileza e cortesia.
Sorrir sempre que adequado ao contexto. Se apresentar. Perguntar o nome do cliente. Cumprimentar e dar atenção aos acompanhantes do cliente. Demonstrar disposição pessoal para o atendimento. Articular bem as palavras para que a comunicação seja clara. Olhar para o cliente enquanto fala com ele. Utilizar tom de voz adequado. Utilizar perguntas abertas. Outra técnica que vai ajudar bastante na hora da venda é a sondagem. Não sabe o que é isso? Veja. A sondagem é quando você vai atrás de novas informações, de informações que agregam a venda. Então, o que o cliente quer, por que ele está comprando esse produto ou serviço, que características que ele valoriza no produto, no serviço, na marca, na empresa. Toda essa sondagem pode ser feita, inclusive, quando você estiver diante do cliente, fazendo perguntas. Saber perguntar também é uma arte, por isso o vendedor precisa preparar-se para esse momento. De posse dessas informações é que ele vai efetivamente oferecer o produto mais adequado ao cliente. Você sabia que argumentar é diferente de ter um discurso padrão? A sondagem ajuda a estruturar a sua argumentação. Para argumentar, você precisa entender o perfil do cliente, sabendo quem é o usuário do produto ou serviço. Entender os desejos tanto do cliente quanto do usuário. Selecionar os produtos, serviços e benefícios mais adequados. Identificar as resistências e as objeções e saber contorná-las. Dependendo do tipo de produto ou serviço vendido, o diálogo pode ser mais ou menos técnico. O importante é que tudo isso aconteça em meio a uma conversa agradável e espontânea. Cative o seu cliente. Entendeu o que é a sondagem? Mas para que você deve sondar a necessidade dos clientes? Qual o objetivo disso? Veja o que a especialista do Sebrae diz a respeito. Fazendo a sondagem, o vendedor vai descobrindo os motivos pelos quais o cliente precisa e quer comprar aquele produto ou aquele serviço. Então, é nesse momento, fazendo a pergunta certa e muito mais ouvindo, é que ele vai também adquirindo essas informações para fazer uma venda mais adequada. E também ele vai montando mentalmente o roteiro do que ele vai falar. E aí ele já está se preparando. Coisas importantes nesse momento são dicção, novamente, mostrar firmeza naquilo que ele está oferecendo e mostrar de uma maneira que seja entusiasta e adequada, porque é aí que ele vai causar a relação de confiança. Venda se dá muito com confiança, principalmente se for venda de serviços, porque eu tenho que confiar que você vai me entregar aquilo que você me promete. Então, é nesse momento da sondagem que esses elos vão sendo criados e fortalecidos. Nós temos uma rede de relacionamento bastante interessante, né? Bastante integrada com a necessidade do cliente dentro do nosso portfólio de produtos. O conhecimento ele vem de uma longa experiência, né? de uma carreira, de uma vida praticamente inteira, trabalhando junto com essas empresas que a gente sabe que trabalha muito próximo, por exemplo, no mercado automotivo. Através desse conhecimento, a gente faz a abordagem do cliente, né? Fez essa abordagem desde 2013 e continua fazendo até hoje, ofertando, né, produtos que tenham tecnicamente e a qualidade para poder atender essas aplicações. Primeiramente, você tem que conhecer a necessidade do cliente para fazer a melhor oferta do teu produto, tanto tecnicamente quanto com as condições comerciais. É fundamental que você tenha um conhecimento profundo dessas necessidades para ter um objetivo atingido, no caso isso gerar uma venda que para a gente sempre é uma venda futura. Além da sondagem, você pode usar ainda a técnica de apoio na hora de abordar o cliente. Quer saber como fazer isso? Ouça o que a especialista do Sebrae tem a dizer. Algumas técnicas de apoio são importantes para você ter o tempo de se preparar para entender o cliente. Às vezes o cliente chega
E mesmo fazendo algumas perguntas, você não entende por que ele quer, o que ele quer, por que ele procurou a sua empresa. Então, você começa a fazer algumas perguntas, muito mais amenas, esperando que o cliente fale mais e você ouça mais, né, você vendedor, e para que dê tempo de você elaborar o que você vai dizer, que produtos você vai oferecer para esse cliente. Uma das técnicas de apoio também, já nesse mesmo sentido, seria você se interessar pelo momento do cliente. Está procurando alguma coisa especial? Ah, é para o meu filho. Ai, que bacana, ele está fazendo aniversário. Se o filho estiver junto e você vê que é o filho é grande, perguntar se é formatura, para que momento que é. E confraternizar com esse cliente, de forma, claro, sempre muito sutil, muito adequada, porque esse cliente não é seu amigo de infância, novamente, ele é seu cliente. Então é importante que você se envolva com o momento do cliente para causar a simpatia, a empatia, porque aí a venda sai muito mais fácil. Essa técnica vai te dar também mais tempo para você elaborar o que dizer, como dizer, por que dizer, e aí esse cliente também vai ficar mais satisfeito, porque ele está vendo que você está personalizando aquela venda, que ele é um cliente especial para você, ele não é só mais um que entrou na sua loja. Que estratégias e técnicas de vendas você usa na sua empresa? Quais das estratégias apresentadas são novidade para você? Pretende aplicar alguma delas? Por quê?